Olá a todos, tudo bem? Continuando o nosso curso de Proxmox, virtualização. A gente estava vendo aí na aula anterior, a gente estava criando máquinas virtuais, né? Então a gente fez toda uma criação de uma máquina virtual, apontando os detalhes ali, todas as opções é, necessárias para a criação, né? Claro que a gente já tinha todos os conceitos antes de storage, os conceitos de rede, esses conceitos já tinham sido trabalhados, agora ficaram mais claros, porque a gente, enfim, conseguiu utilizar eles de maneira prática na criação da máquina virtual. A criação da máquina virtual e o uso da máquina virtual, que é o fim em si mesmo do processo de virtualização, né? São virtualizações de máquinas, então de sistemas operacionais, utilizando ali o Proxmox, né? Enfim, esse processo de criação de uma máquina virtual foi feito. Tá? A gente viu junto ali o processo de criação de máquina virtual. Logo depois de criada a máquina virtual, a gente faz a instalação do sistema operacional. Né? A instalação do sistema operacional em cima desse ambiente virtual criado. Né? Depende, claro, de cada sistema operacional, depende, inclusive, sistemas operacionais que foram escolhidos na hora da criação dessa máquina virtual. Né? E uma vez instalado o sistema operacional, quando está sendo instalado em cima da máquina virtual, para o sistema operacional, tem que ser transparente essa visão, ou seja, ele não pode saber se está sendo instalado sobre uma máquina física ou sobre uma máquina virtual. Então, a partir do momento da instalação do sistema operacional, praticamente não se difere, ou deve não se diferir, entre a instalação do sistema operacional numa máquina virtual ou numa máquina física. Por isso a gente não vai entrar no mérito de instalação do sistema operacional em si dentro da máquina virtual, porque isso é uma particularidade. Se eu quero colocar numa máquina virtual um FreeBSD, se eu quero colocar dentro da máquina virtual um Windows 8, Windows 2008 ou mesmo qualquer versão de Linux, né? Os sistemas operacionais aí vai da individualidade e da necessidade de cada de cada projeto. O que a gente viu, o que a gente destacou que existe diferença é que dependendo se tu for utilizar um driver para virtualizado, principalmente se tu configura um disco, tu adiciona um disco com um driver para virtualizado, tu vai precisar na hora da instalação, no caso de Windows, na hora da instalação de uma máquina virtual Windows, tu vai ter que selecionar o driver VirtIO ali, que vem num CD do Fedora e tal, numa ISO que a gente baixa do site lá do Fedora. Eu mostrei inclusive como a gente faz para fazer esse download dessa ISO em aulas anteriores, né? Então essa é a única particularidade. Lembrando que para Linux, então se tu for instalar numa máquina virtual um Linux, tu não vai ter esse problema que o Linux ele já vem no kernel, não só Linux, FreeBSD também, ele já vem no kernel com os drivers do VirtIO, daí tu não vai ter esse problema, tá? Então no Windows é que tem essa particularidade, como se estivesse instalando o Windows em uma máquina com uma controladora diferente ali, que tem que selecionar o disco, né? Então assim a gente finalizou a questão da criação da máquina virtual, né? E na aula de hoje a gente vai ver então como é que a gente pode fazer adição de novos hardwares, remoção de hardwares, né, da máquina virtual e propriedades avançadas das máquinas virtuais. Vou tentar explicar um pouquinho o que tem ali, o que a gente pode utilizar para isso, tá? Deixa eu abrir então nosso Proxmox aqui e vamos lá então. Aqui então no nosso Proxmox de teste a gente tem 3 máquinas virtuais, tá? A gente tem 2 Windows e uma Linux. Eu vou pegar aqui a Linux, tá? A máquina virtual Linux, ela está parada. Existem opções de hardware que podem ser adicionados ou removidos ou editados somente com a máquina parada. Deixa eu só fechar aqui minhas consoles que eu tinha aberto. Então tá. Então eu tenho meu Linux aqui, né? Meu Debian, ele é uma máquina virtual.
Eu tenho aqui então o sumário, que é na verdade um dá uma introdução ali uh, ele dá um resumo do que a máquina está consumindo a nível de hardware, tá? Então eu tenho aqui, vamos pegar por exemplo uma máquina ligada. Tenho minha máquina ligada aqui, que é a minha máquina Windows. Ele já está me mostrando quanto que ela está consumindo de CPU, quanto de memória tem e quanto ela está consumindo de memória, quanto tempo ela está ligada, né? Quanto tempo ela está ativa, se ela está sendo gerenciada por autodisponibilidade ou não. Aqui eu tenho um gráfico de uso de CPU. Esse gráfico de uso de CPU ele é de 1 hora. Então é durante 1 hora esse é o consumo de CPU que essa máquina virtual tem. Um gráfico de máximo de memória permitido e quanto que eu tenho de memória utilizada nessa minha máquina virtual no momento. Tenho também aqui um tráfego de rede, gráfico de tráfego de rede, sendo o azul ali a entrada na minha máquina virtual e o vermelho saída da minha máquina virtual. E eu tenho aqui um gráfico de consumo de disco, né? Leitura e gravação. O vermelho é a gravação, o azul é a leitura de disco. Lembrando sempre que isso é vinculado à minha máquina virtual que eu estou gerenciando, que eu estou olhando agora. Então eu clico na minha máquina virtual, vou ali no sumário e ali eu tenho então essas informações relacionadas aí principalmente à montagem de gráficos, né, relacionada à performance da máquina. Aqui eu não tenho opção de fazer alteração nenhuma, tá? A única opção de alteração que eu tenho é ir aqui nessa opção aqui de tempo, né, que o gráfico vai me disponibilizar, tá em hora, e a hora média, né, average é consumo médio, tá? Eu quero dia em vez de hora, então eu quero consumo médio dia, e aí ele vai me dar então um plano de gráfico para todos os gráficos ali que eu passei anteriormente. Ele vai me dar um consumo aí não mais da última hora, mas do último dia. Eu tenho outras opções aqui também, de semana, mês, ano, tá? Então essas opções é para visualizar o uso de hardware da minha máquina. Se eu quero visualizar o uso de hardware do meu servidor físico inteiro, eu clico no meu servidor físico, tenho aqui o sumário dele. Então eu cliquei no meu servidor de virtualização físico, posso selecionar aqui o dia, ele já vem já com o dia, se eu selecionei no outro dia. E ele aqui traz para mim as mesmas informações. Então uso de CPU, carga do servidor, né? Próximo a 1 é uma carga muito alta, é uma carga alta, então acima de 1 o servidor está demorando muito para responder. Uso de memória, né? Memória usada e uma memória total que eu tenho é memória usada. Tráfego de rede, enfim, as informações aí sim a respeito do meu servidor como um todo. Ou, como eu estava fazendo, clicando aqui eu tenho as informações referentes à minha máquina virtual, tá? Então, na aba sumário, né? Então, se eu for na aba hardware, eu tenho o que? Eu tenho as opções de hardware da minha máquina, tá? Da minha máquina atual. São os dispositivos, entre aspas, plugados na minha máquina, né? Eu vou ir numa máquina desligada, que daí a gente tem a opção de editar algumas coisas que às vezes a gente não tem opção quando a máquina está inicializada. Então, esse é minha máquina virtual, é um Debian. Estou aqui em hardware e eu tenho aqui então o que? Teclado, layout padrão. Não sei, a gente não costuma mexer muito. Talvez tentar mudar aqui um layout, alguma coisa assim, mas não é muito usado. Até porque dificilmente tu vai conectar na console, né? Isso é o que ele responde para a console. Memória, 256 MB que eu tenho de memória. Eu posso editar aqui e posso alterar as opções. Posso colocar mais memória ou trabalhar ali, como a gente tinha falado na aula anterior, eu posso trabalhar ali com o conceito de balloon, né? Que é bem, a gente já trabalhou com esse conceito na aula anterior, que se a máquina precisa de mais memória, ela vai consumir mais memória.
Enfim, nesse caso aqui eu tenho a memória fixa. Desculpa. Eu tenho também a questão do processador, né? Aqui eu posso editar essa configuração do processador aqui. Posso botar mais sockets, mais cores por processadores. A gente já comentou também na criação da máquina virtual, a gente comentou sobre essas opções aqui. Então é importante só saber que eu posso fazer essa alteração depois, né, da máquina já criada. Enable NUMA, também a gente comentou a opção da NUMA, né, que é a parte reservada lá, que a gente pode reservar um determinado conjunto de memória para o processador. Vídeo por padrão, a gente geralmente não modifica isso, né? Talvez a gente pode modificar isso para trabalhar com o Spice, se a gente precisa do Spice. O Spice aqui está como não disponível. A gente tem a gente tem a console, né, que a gente acessa as máquinas virtuais. Por exemplo, deixa eu iniciar esse cara aqui então. Eu vou mudar a opção do vídeo ali para a gente ver se habilita o Spice. Eu já explico qual é a do Spice. Já viu que já tem opções ali de 2 monitores, 3 ou 4 monitores, né? Botei um Spice ali, ok. Vou iniciar a máquina, botão direito aqui, iniciar. A máquina ela está iniciando conforme está aqui no tarefas, né? Ok, já está iniciando. E aí ele habilita para mim o Spice para eu fazer a conexão da console via Spice. E está aqui ela. Então a gente pode notar o que? Tá? Por padrão, o Proxmox acho que até a versão anterior ele não tinha essa opção de Spice. O Spice ele é um visualizador remoto, né? Eu posso visualizar máquinas virtuais, mas eu posso visualizar máquinas, enfim, como se fosse um VNC, assim, mas mais próximo do RDP ou RDesktop, MSTSC da Microsoft, né? Ele consegue também, por exemplo, quando eu estou abrindo pelo Spice, ele permite, por exemplo, a transferência de som. Ele é como se fosse um VNC melhorado, assim. Permite trazer o som da máquina virtual para mim. Ele tem muito mais funcionalidades do que um VNC. Então, se eu estou mexendo com máquina virtual desktop, né? Se eu tenho um Windows 7 virtualizado ou um Ubuntu ali, eu quero ter uma melhor resposta gráfica. Aí, poxa, se eu utilizar o VNC, ele não vai me dar uma boa resposta gráfica, porque o VNC a gente sabe como é que é, né? Todo mundo meio que conhece o VNC. Ele é o palpa-toba da obra, é o Fusca da conexão. Mas se eu preciso do melhor gráfico, se eu preciso de um aprimoramento gráfico, enfim, se eu preciso, por exemplo, mais de um monitor, tu viu ali que ele tem um suporte, aí eu utilizo o Spice. Tá? No Linux o Spice é tranquilo de instalar, tu tem que instalar o clientezinho do Spice, mas no Linux ali tu dá uma apt-get, aptitude install Spice, daí tu instala o client na tua máquina, que tu vai fazer essa visualização, né? E vamos ver se ele habilita o VNC ali mesmo com o Spice habilitado. Sim, ó. Então eu posso ainda continuar usando o VNC, mas eu tenho a opção de utilização do Spice também. Basta que eu venha aqui no meu hardware da minha máquina e eu defina ali no meu driver de vídeo, né? Isso aqui seria como se fosse minha placa de vídeo, meu driver de vídeo. Eu selecione ali o Spice, aí ele já habilita para conexão com o Spice. Isso é bem interessante. Então, se tu tem uma máquina virtual que tu vai utilizar como desktop, né? Tu quer acessar os recursos gráficos que aquela máquina virtual tem. E, geralmente para servidor o cara não costuma utilizar muito, né? A gente não costuma utilizar muito recurso gráfico do servidor, alguma coisa assim. Mas se tu está utilizando uma virtualização para desktop,
que com o sistema operacional de desktop, aí sim fica interessante, aí sim seria uma alternativa interessante de utilizar o Spice. Eu costumo utilizar bastante o Spice, ele é um padrão em outros virtualizadores, como o Avirt, por exemplo, e funciona muito bem, né? Então tá, a gente tem ali o vídeo, né, que a gente já alterou para Spice, a gente tem o disco rígido. Disco rígido ele não permite tu mexer muita coisa nele depois depois de adicionado à máquina virtual, né? O que ele me permite, aqui que eu já iniciei meu Linux ali, daí a gente perdeu aquela opção de poder mexer em algumas coisas. Então eu vou finalizar ele de novo aqui. Para isso eu vou entrar no meu Spice e vou usar o Spice. Acho que eu errei a senha. Tá, tô finalizando minha máquina virtual aqui. Mas a gente estava falando do disco, né? Ela já ficou pretinha, então quer dizer que já liberou. Já está desligada a máquina. No disco rígido ali a gente não tem muita alteração que a gente pode fazer nele depois de criado. Enfim, ele cria um apontamento e esse apontamento fica fixo, né? O que a gente pode fazer no disco rígido é o seguinte: ele habilita outras opções aqui, ó. Tá vendo aqui que não tem, as opções não estão habilitadas. No disco rígido sim. Então eu posso incrementar, né? Então, meu disco rígido ficou pequeno para minha máquina virtual, eu posso aumentar o tamanho do meu disco rígido aqui. Lembrando que depois tem que fazer incrementar esse espaço que está criando a mais no sistema operacional da tua máquina virtual, né? Então não basta simplesmente tu aumentar aqui, depois tu aumenta aqui, ele vai ter um espaço disponível para utilização dentro do sistema operacional na máquina virtual. Aí entra dentro do sistema operacional da máquina virtual e faz um resize. No Linux tem como fazer isso, né? O resize, não me lembro do nome do comando, mas tu pode fazer esse resize fs, alguma coisa assim. Eu acho que é do Razer fs, resize fs. Mas tem opções ali que tu faz esse resize, é bem tranquilo de fazer, esse aumento, né? Para te ocupar o lugar que tu disponibilizou ali, o espaço que tu disponibilizou a mais. No Windows também tem como fazer isso para disco dinâmico e tal. Tu pode mover o disco também, né? Para um outro storage. Então vamos imaginar que eu tenho minha máquina, ela está no storage e eu quero mover ele para outro storage mais rápido. Posso mover aqui. É que no meu caso só tem um storage, né? Só tem um storage local aqui, ó. Mas se eu tiver um outro storage de rede, quero migrar minha máquina virtual para um outro storage de rede, é só eu clico ali, clico em mover, ele vai mover meu disco rígido para um outro storage de rede. Ou para outro storage qualquer, né? Aqui então o CD. Geralmente depois de instalado, tu pode botar que não usa mídia. Então, foi instalado, já utilizou, já acabou a utilização do CD. Então, tu pode chegar ali e marcar aqui, não usar nenhuma mídia. E dá um OK. Então ele fica como se tivesse CD-ROM em branco, como se não tivesse CD-ROM nenhum na unidade, que é um padrão que a gente utiliza depois que faz a instalação e tal. Aí se precisa depois inserir algum CD ou ISO virtual, a gente edita aqui e insere. Isso é uma opção que dá para fazer com a máquina ligada, tá? E depois a gente tem um dispositivo de rede que a gente já viu em alguns momentos anteriores, né? Para eu editar só para mostrar aqui a tela, mas são as opções que a gente já tinha visto em momentos anteriores ali. Além do que tem aqui, a gente pode adicionar. O que a gente pode adicionar mais na máquina? A gente pode adicionar mais um disco rígido ou vários discos rígidos. Então a gente pode ter vários discos adicionados, discos de diferentes storages. Eu tinha comentado isso em outra opção, em outra aula, né? Que a gente pode ter vários discos adicionados. Além de disco, a gente pode adicionar um novo drive de CD e a gente também pode adicionar novos dispositivos de rede.
Então, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual que vai ser o meu firewall das minhas máquinas virtuais, o firewall da minha estrutura, o roteador da minha estrutura. Então eu quero ter 2 placas de rede nele, ou 3. Eu venho ali e adiciono 3 placas de rede. A gente fez isso quando a gente estava trabalhando com o conceito ali de rede, né? A gente chegou a adicionar ali 3 placas e tranquilo. Tu adiciona a placa de rede, vincula a tua placa bridge que tu quer vincular e feito, né? Essas são as opções aqui, né, de só adicionar uma rede aqui. Essas são as opções que a gente tem, então, dentro de hardware, possíveis de adição de hardware, né? Estou adicionando uma aqui, uma placa de rede, tipo bridge, enfim, é o que a gente já tinha visto ali na aula específica de rede, né? Posso remover também. Basta eu clicar no... tinha uma opção que eu acabei me passando aqui no disco. Aqui, por exemplo, tá? Eu clico no disco e ele me habilita algumas opções que outros não têm. Uma das opções é essa Disk Throttle. Não sei como é que se fala. Mas é o que ele permite tu criar padrões ali, limites de disco. Então, o que eu vou limitar o, o uso do meu disco. Assim eu evito que, por exemplo, uma VM, eu evito que, por exemplo, uma VM, se ela tem muito consumo de disco, imaginando, por exemplo, que eu uso um storage para mais de uma VM. Então eu tenho um storage, eu tenho 3 VMs nesse storage, tá? 3 discos de VM nesse storage. Uma das VMs começa a consumir muito disco. As outras VM, elas vão ficar com um sistema lento também, porque elas vão estar compartilhando dessa mesma storage. Essa mesma storage vai estar sobrecarregada pela utilização dessa VM inicial, né? Dessa VM que está consumindo muito recurso. Então a gente pode limitar a quantidade por megabytes por segundo que a nossa VM vai consumir. A gente pode botar um limite ali. Tem que ver um limite válido ali, né? Colocar esses limites aqui e aí ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai parar ali, é como se fosse um QoS, né? Eu estou aplicando o QoS de disco, o máximo que ele vai utilizar de disco vai ser o valor que eu colocar aqui, e com isso ele vai nos limitar, né? Ele vai limitar o disco, o consumo de disco por aquela VM, e aí eu não vou ficar com todas as VMs lentas, só vou ficar com o consumo de disco máximo para aquela VM, e as outras VMs vão continuar trabalhando normal. Se a gente tem um compartilhamento de storage, é o que geralmente se tem, é um compartilhamento de storage, existe a possibilidade então de fazer essa configuração aí para não ter problema aí de lentidão com outras VMs. Voltando aos outros itens, então, vou remover aqui um item, é só clicar nele, clicar em remover e está removido o item. E quanto a hardware, é isso então que a gente pode adicionar, né? Que a gente pode falar sobre hardware ali, que a gente pode adicionar ou não. Depois de hardware ali, os hardwares que a gente pode adicionar, enfim, que a gente pode configurar na nossa VM, a gente tem as opções aqui, ó. O que são essas opções? São opções avançadas. Algumas delas apareciam lá naquele arquivo conf que a gente viu na aula anterior, outros não. O que a gente tem ali de opção importante, tá? Ou que tem um uso ali, geralmente, que geralmente numa empresa pode ser utilizado ou vai ser utilizado, tá? É o seguinte, nome da VM, para editar, tu edita aqui. Esse nome da VM não é o nome lá que tu dá na máquina dentro do sistema operacional, é o nome que vai aparecer aqui entre parênteses, tá? O ID da máquina a gente não consegue mais mudar, porque ali é um código único, uma vez criado já era, só remover na máquina, tá? Então esse é o nome da máquina, tá? Inicializar no boot, o que significa isso? Vamos imaginar
Vamos imaginar que eu tenho uma estrutura de servidores ali virtualizados dentro do meu Proxmox, tá? E vamos imaginar que eu tenho o meu servidor físico do Proxmox, meu servidor de virtualização, ele está ligado no NoBreak ali e está configurado, tem aquela configuração de energia, enfim, que se o NoBreak estiver perto do fim, tiver acabado a luz, o NoBreak estiver perto do fim, o NoBreak manda um comando para desligar o meu Proxmox. O que vai acontecer? Fim de semana, meu servidor falta luz, aí o NoBreak chega quase no fim, ele manda um comando para fazer o desligamento do meu servidor físico. Meu servidor físico é desligado, baixa as VMs todas, né? É desligado, por volta a luz ele liga automático, ligou, carregou e não sobe nenhuma VM. Por que não sobe nenhuma VM? Porque não está configurado aqui para inicializar no boot? Não. Então, iniciar no boot, eu tenho que colocar aqui inicializar no boot e dou um OK. O que isso significa? Quando eu ligar o Proxmox, por padrão, quando eu ligo o Proxmox, inicio a máquina física que tem o Proxmox instalado, as minhas máquinas virtuais elas não inicializam, elas ficam paradas. Tá? Elas ficam todas paradas, nenhuma liga, nenhuma inicializa. As máquinas virtuais que inicializam são somente as que a gente edita a opção aqui e coloca sim. Ele vai inicializar no boot. Então eu vou ligar meu Proxmox e não preciso me preocupar com a inicialização das máquinas virtuais, que elas vão inicializar automaticamente. Tá? As que estão com a tag então marcada como sim, elas vão inicializar no boot. É só marcar aqui, ó. Inicializar no boot, ok. Pronto. Eu só vou editar e vou deixar como não aqui, tá? Aí eu tenho, por exemplo, voltando ao meu exemplo da infraestrutura de virtualização, aí eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho um firewall, eu tenho um servidor de arquivos e eu tenho um outro servidor que utiliza alguma coisa do servidor de arquivos. Então eu tenho uma ordem de ligar. Então o que eu preciso? Eu preciso definir que o meu servidor de arquivos ele ligue antes do meu outro servidor. Do meu servidor que utilize o servidor de arquivos. Então essas opções são as seguintes. Aqui eu defino uma ordem para ligar. Esse aqui vai ser o primeiro a ser ligado. Então, o meu servidor de arquivos vai ser o primeiro a ser ligado. Aí o meu outro servidor vai ser o que utiliza o servidor de arquivos, vai ser o segundo a ser ligado, imaginando que eles vão ligar na inicialização da máquina, né? Então o meu outro servidor que utiliza o servidor de arquivos vai ter que ser ligado depois. Só que ele vai ter que aguardar um pouco. Então ele tem que aguardar um tempo para ser ligado. Importante salientar que o tempo que eu vou colocar aqui, é o tempo que ele vai aguardar para ligar. Tá? Esse tempo é em segundos. Então, se eu colocar 120 aqui, significa o seguinte, que ele vai ligar o 1, né? Esse aqui é o 2. Depois ele vai ligar o 2. Ele vai aguardar 120 segundos e depois vai ligar o 2. E depois que ligou o 2, ele vai verificar se tem um 3 para ligar. Imaginando que é uma solução que é vinculado à ligação do servidor físico Proxmox. Então, liguei o servidor físico Proxmox, liguei meu servidor de virtualização. Ele vai subir, beleza, subiu. Está disponível para começar a ligar as máquinas. Então, ele vai verificar se as máquinas têm inicializar no boot. Tem inicializar no boot, tá? Sim. Ele vai verificar então a ordem da máquina. Ele vai começar da mais baixa para mais alta. Ele vai ligar primeiro a 1 e depois já vai ligar a 2, né? Inicializando, então a 1 está inicializando ainda. Então o sistema operacional está carregando. A 2, quando ela iniciar, ela tem que já ter, a 1 já tem que estar com o sistema operacional inicializado. Então eu boto aqui um tempo, que é o tempo que ele vai demorar para carregar o sistema operacional. Carrego. Então a 2 vai ligar depois de 120 segundos. Ou seja, 2 minutos. Então ele vai esperar 2 minutos, vai carregar 2.
E o shutdown timeout é a mesma coisa, quanto tempo ele vai aguardar para fazer o stop. No momento em que eu faço o desligamento do Proxmox, ele vai tentar desligar as máquinas virtuais que estão ligadas. Ele vai desligar através da API de desligamento, ou seja, ele é como se eu clicasse ali no botão de desligar da máquina. Ele não dá um desligamento, não faz um desligamento abrupto, né? Daí ele vai dizer para a máquina para ela ir desligando. E a ordem de desligamento é a ordem inversa da ligação, de ligar. Então, ele vai primeiro desligar 2, depois vai desligar 1, enfim, ele vai fazer o procedimento inverso caso eu mande ele desligar ali, né? Eu chego no Proxmox e mande ele desligar. Um exemplo perfeito de utilização disso é o exemplo do no break, né? O no break funciona mais ou menos assim. Se tu tem ligação ali com o teu no break por rede, tu manda ele desligar, ele vai mandar a máquina desligar e o Proxmox vai mandar as máquinas virtuais desligarem, tá? E aí, para isso que serve então essa opção. Aqui é o tipo de sistema operacional, que é o que a gente seleciona na hora da criação da máquina virtual. São os tipos ali, a gente pode fazer essa alteração depois. Enfim, Linux ali ele utiliza o kernel e tal. Ordem de boot, né? O ordem de boot geralmente é o IDE, depois o CD-ROM, depois a rede. Aqui é como se fosse na BIOS da máquina física lá, na BIOS da máquina que a gente tem em casa. Fazer as alterações aqui, né? De tipo de disco, tipo de disco não, desculpe, de ordem, né? A ordem de boot, enfim, a ordem de boot. Meu HD que vai ser o primeiro, depois vai ser o CD-ROM. Não, eu quero um boot PXZ. Então eu venho aqui, boto a rede como o primeiro, é a sequência de boot que a minha máquina virtual vai iniciar. Tabela de ponteiros geralmente não se mexe. Hot plug. Aqui é para te dizer, por exemplo, se a memória vai ser hot plug. A memória, porque o que é o hot plug? É o que eu altero com a máquina ligada e que ele vai identificar como hot plug. Por exemplo, eu tenho aqui somente disco, rede e USB. Essas três caras aqui, se eu incluir uma placa de rede e a minha máquina virtual estiver em funcionamento, o meu sistema operacional já vai identificar essa nova placa de rede que eu incluí na minha máquina virtual, tá? Mas se eu incluir mais memória, ele não vai identificar, porque não tem a opção de memória aqui, só desligando a máquina e ligando de novo. Então, se eu marcar aqui memória e der um OK, ou mesmo CPU, vamos deixar como memória, por exemplo, e CPU. Tem uma coisa engraçada no Proxmox que daí tu marca dessa maneira. Ele é um checkbox, mas tu clica e ele fica azulzinho, quer dizer que ele está marcado. Depois volta para a seta, dá um OK. Só que ele não marcou as anteriores. Então eu quero deixar todas marcadas. Eu quero disco, rede, USB, memória e CPU. Então OK, pronto. Então se eu adicionar uma nova memória, automaticamente o servidor vai identificar com ele ligado a memória da máquina. Uma nova memória, um novo pente instalado. A CPI suporte é o suporte à CPI da máquina, né? Que é o suporte elétrico, vinculado à eletricidade, enfim, o desligamento dela de modo soft, né? Que se faz por a CPI, enfim. Que é o tipo de controlador da máquina, né? Geralmente não se muda isso. Se ele utiliza virtualização de hardware ou não. A gente pode instalar. O que significa isso? Significa aquela extensão do processador. Lembra lá no início da virtualização que a gente tinha o nosso processador, e o processador ele tem que ter o SVM para AMD ou VMX ou Intel, que são as extensões do processador que utiliza a virtualização. Então aqui eu estou dizendo que a minha máquina virtual vai utilizar essa extensão do processador que utiliza a virtualização, que vai me dar um ganho de performance que vai fazer com que ela que ela esteja quase como rodando diretamente no processador, né? Por padrão sim, roda com a virtualização de hardware. Porém, se o meu Proxmox pode ser instalado em um servidor ou em um equipamento que não tenha essa opção de virtualização de hardware
né, essa feature, esse recurso de virtualização no processador. Aí, quando eu for rodar a minha máquina virtual, enfim, instalei o Proxmox, tudo, criei a máquina virtual. Quando eu for rodar ele dá um erro aqui e diz, olha, hardware accelerator not found. Ele dá um erro aqui embaixo. Então, significa que não tem acelerador de hardware, não tem um recurso de aceleramento de hardware no processador. Para eu fazer a minha máquina rodar, a minha máquina virtual, tem que vir aqui e desmarcar essa opção, dei um OK, e aí ela vai rodar, ela vai funcionar, vai rodar. O problema é que ela vai ficar lenta, né? E de maneira nenhuma é aconselhado tu rodar virtualização em cima de um hardware que não suporta a virtualização. Então, para testes ou para mesmo estudos, aí a gente tem, né, máquinas virtuais tal, rodando dessa maneira, ou seja, sem a tag de processamento ali no processador, né, sem o recurso de processamento, e aqui marcado como não. Porém, para um sistema, para um uso em empresa ou por um uso real, né, de maneira nenhuma é aconselhável a utilização sem a tag de virtualização de processador. Deixa eu ver outra opção aqui. Eu acho que em resumo é isso. Essas são as opções mais utilizadas aqui, né, na aba opções, que é importante a gente ter ciência, a gente ver como funciona, tá? Então a aula de hoje fica mais ou menos por aqui. A gente viu alguns detalhes de hardware e alguns detalhes de opções detalhadas da máquina virtual. Eu tenho então, para finalizar, né, essa aula de hoje, além ali continuando aqui a nossa visualização pelas abas, né, além ali então do hardware, do sumário que a gente viu, das opções, a gente tem, se eu não me lembro, eu já tinha comentado, essa opção ela é bem... Deixa eu pegar de novo aqui. É legal que aqui ele mostra qual máquina que a gente está selecionando, né? Então eu estou na máquina 110 DB1. Eu tenho essa opção aqui, Task History, que mostra o que a gente fez na máquina, tá? É um histórico de tarefas. Se eu der um duplo clique, ele vai mostrar ali alguns detalhes de acordo com a opção ali que a gente fez, né? Por exemplo, aqui no console, ele vai me dizer ali opções. Então é um log interessante ali de acompanhar caso tenha algum problema, enfim, né? Deixa eu ver outra máquina aqui. Task History, a gente tem alguma opção de usuário ali, né? A gente está utilizando o usuário padrão root, né? Mas pode ter outro usuário, enfim, daí fica inclusive ali interessante para segurança, né? Identificar um usuário tal iniciou a máquina, o usuário tal parou a máquina. Então tu pode criar usuários específicos e aí tu tem um controle dos usuários aqui. Esse é um exemplo, nessa máquina aqui teste que eu criei, esse é um exemplo de uma máquina executando com a opção sem a opção de aceleramento de hardware, né? Ele dá essa mensagem no accelerator found. Então essa é uma situação em que tu poderia desabilitar lá a tag lá das opções para não utilizar o acelerador, né? Essa tag aqui que eu estava comentando antes, ó. KVM Hardware Virtualization, botaria não, e aí tu conseguiria executar aquela máquina ali. Então esse é o histórico de tarefas, né? Além do histórico de tarefas, a gente tem a aba Monitor. Essa aba Monitor, o que ela faz? Ela te dá várias opções, tá? Como é que funciona isso? Estou na aba Monitor, estou selecionado no meu DB1 e vou dar um Help aqui. Opa, digitei Help, dei um Enter. Não está rodando, porque ele permite somente não é só um monitoramento, ele é mais que um monitoramento. Agora eu estou selecionando uma minha máquina Windows que está rodando, tá? Deu um Help aqui, ó. O que ele faz? Ele me dá um monte de opção que eu posso utilizar na minha máquina. Então, em vez de eu entrar na console lá do servidor e dar alguns comandos para chegar nessa tela, ele tem essa maneira fácil de que eu posso fazer algumas alterações avançadas
na minha máquina virtual diretamente essa aba monitor aqui que a gente tem, tá? Então a gente tem várias opções que pode fazer na minha máquina virtual. Deixa eu ver uma opção aqui que a gente pode usar como teste. Ó, eject. Ah, eu quero ejetar meu drive de CD. Eu digito eject aqui, né? Se eu quero mais detalhes, eu digito help eject. Então ele vai mostrar uma ajuda de um determinado comando. Eject, remove, "-f", força a remoção do CD. Tem um monte de opção que a gente pode usar. System Power Down, System Reset, System Wake Up. Eu posso congelar a tela, por exemplo. Eu posso dar um Stop Capture. Deixa eu ver. Por exemplo, tá? Eu vou dar um System Shutdown ou System Reset. Deixa eu abrir a console dela aqui pra gente acompanhar o comando. Ok. Agora eu vou dar o System Reset nela. System Reset. Ó, e reiniciou minha máquina aqui de forma bruta, né? Então ele reiniciou minha máquina ali, meu Windows vai rodar o ScanDisk e tal, porque ele reiniciou de forma abrupta o meu Windows, porque eu dei o comando aqui. Então é bem forte esse monitor aqui, e ele age sobre a máquina virtual que está iniciada, né? Então tem as opções aqui, várias opções avançadas, criação de dispositivo USB, deletar dispositivo USB, muita coisa que pode ser feita. Talvez até se tu tá com um problema na tua máquina, não estou conseguindo via botão aqui parar ela, iniciar ela, alguma coisa assim, pode tentar chegar no monitor aqui e executar os comandos diretamente no monitor. Ok? Essa é a função então da aba monitor. A gente também tem a aba backup, né? Essa aba backup a gente vai ter nas próximas aulas ali, a gente vai ter um tópico específico sobre backup de máquinas virtuais, tá? Mas essa é uma maneira de eu fazer backup. Eu chego ali, que eu tenho que incluir um storage de backup, tá? Então, começando por aí. Atualmente a gente tem um storage local e não permite backup. Então depois a gente vai adicionar um storage específico de backup. Mas o que eu faço aqui, né? Backup agora. Eu selecionaria o storage de backup, o modo snapshot, ou a snapshot permite com a máquina ligada, né? Ou posso parar a máquina ou suspender a máquina. O snapshot que permite um backup com a máquina inicializada, minha máquina virtual inicializada. Compressão que eu vou utilizar no backup, LZO geralmente, né? E clico em backup e ele vai fazer o backup da minha máquina virtual e vai salvar na minha storage que eu usei, vamos dizer assim, para isso, tá? Essa é uma das maneiras de fazer backup diretamente na máquina virtual. A gente vai ver isso com detalhes, a gente vai fazer o backup efetivamente da máquina virtual quando a gente estiver tratando dos backups aí, provavelmente na aula que vem ou uma a mais, tá? Snapshot também a gente vai ver em detalhes numa aula específica de snapshot. A gente vai restaurar o snapshot, pegar o snapshot, enfim, fazer algumas funções ali utilizando o snapshot. Firewall também Firewall, ele permite a utilização de firewall na própria máquina. A gente não vai entrar nesse mérito exclusivo, o mérito específico de firewall, tá? Mas é possível a utilização de firewall por console gráfica aqui, né? E o firewall tratando cada máquina virtual, ou firewall para o próprio servidor de virtualização. E a gente tem aqui as permissões que a gente pode adicionar de acordo com o usuário, de acordo com o grupo, permissões aí que a gente daria para determinados usuários que iriam acessar nosso servidor de virtualização, né? Por exemplo, eu posso adicionar um usuário aqui, né? Usuário teste,
Ele é aqui do domínio, no modo PAN, né, com o modo padrão, ativado. Eu adiciono o usuário. Vou dar uma senha aqui para esse usuário, 1234556. Vou confirmar a senha. Enfim, eu estou adicionando esse usuário. Diretamente diretamente no data center, tá? Mas depois a gente pode ver especificamente o usuário. A gente está vendo mais referente à máquina mesmo, que a máquina virtual ela tem a opção de vincular permissões específicas para determinados usuários, né? O nosso teste ali. Então, permissões específicas para determinados usuários ou determinados grupos de usuários, e regras específicas. Permite, enfim, permite eu iniciar, permite eu administrar a máquina, eu administrar o storage. Isso é importante se eu tenho o Proxmox e quero utilizar o Proxmox com vários usuários de diferentes setores vão poder mexer em máquinas virtuais. Então eu não posso chegar ali e habilitar todas as máquinas para todos os usuários. Então a gente cria políticas ali de permissões de acesso vinculadas a grupos, enfim, a usuários, a máquinas virtuais. E com isso a gente finaliza essa questão das opções avançadas aqui, né, vinculadas a máquinas virtuais. Lembro que a gente vai ver numa aula seguinte algumas funções específicas de desligamento, como parar, como resetar, remover a máquina virtual, suspender, resumir. A gente também vai ver clone, como fazer clone de máquinas virtuais, criação de snapshot, a questão dos backups. A gente vai incluir ali um storage de backup, fazer um teste de backup, backup naquele modelo ali direto dentro da máquina virtual, e também um agendamento de backup, como é que funciona. A exclusão das máquinas virtuais também, né, como a gente faz para excluir uma máquina virtual, que é bem tranquilo. E também a questão de template. A gente vai ver como é que funcionam os templates, como cria template máquina virtual. Finalizados esses tópicos, a gente vai então para a parte de container, como é que funciona, como é que o Proxmox trabalha com containers. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado e até a aula que vem. Abração.